Olá, de novo. Olá, pessoal. Bom dia de novo. Bom dia. Yeah. Última aula sua antes do feriado, professor. Pois é. Será que você vai ganhar presente Dia das Crianças, Isabela? Eu vou. A mãe comprou um Kinder Joy para mim. Ô, gente. Você acha que você não tá muito crescidinha pra você ganhar presente Dia das Crianças, não, menina? Não. Como a Isabelle disse, enquanto não tiver a minha criança, eu sou criança ainda. Por mais que eu já namoro. Ó, gracinha. E você, Ai, que vai ganhar presente Dia das Crianças também? Ganha presente todo dia, professor. Como é que é? Minha mãe falou que eu ganho presente todo dia. Então tá, né? Se ela disse, quem sou eu para discordar? O dom da vida, o ar que você respira já é um presente, meu cara. Ai, gente, isso aí. Bom, vamos esperar um pouquinho para ver se mais alguém entra. E você, Raquel? E você, Isabelle? Vocês também vão ganhar presente? Olha, eu espero ganhar, mas eu tenho tamanho de criança, eu preciso ganhar. Entendo. Faz parte. Só eu que não estou ganhando presente Dia das Crianças, é brincadeira. Eu vou cobrar o meu. Uai, professor, sua mãe tá aí. Né? Tem que dar um presentinho também, né? A gente deu um presente hoje, uai. Ah, o presente de vocês foi lindo demais. Mas o presente de vocês foi dia dos professores, não foi dia das crianças. Foi os dois. Ah, então igual, tá bom. igual a pessoa quando nasce perto do Natal, que ela ganha um presente pro Natal e de aniversário. Deve ser mó triste. Deve ser muito triste. Imagina então a Júlia que nasceu no Dia das Crianças. O dó. Eita. Mas geralmente o presente é maior. Isso é maldade mesmo, gente. Credo. Eu dou sorte que eu nasci perto do Dia das Crianças, que é o Dia das Crianças, dia 12, o meu é dia 30. Então fica ótimo. Assim tá bom, né? Não é tão Você tem perto. aquela distânciazinha marota que é perto, aí dá para ser 2 presentes. Cara de pau. E você, Israel, já ganhou o presente Dia das Crianças? Vai ganhar esse ano? Eu acho que eu vou ganhar, não, porque o meu aniversário é dia 19, perto Dia das Crianças, eu acho que vou ganhar só um, né? Aí é só um, não tem jeito. Todo mundo faz aniversário em outubro, gente. Que isso? Pra que isso? Pra quê? Gente, meu aniversário vai dar no dia que volta às aulas. Gente, é agora que pedi. E ainda vai começar com minha aula. Quer um presente maior? Quero. Professor, eu queria te falar um negócio que eu comecei a escrever um livro, sabe? Queria saber se depois você queria ler coisa que eu escrevi uma página, eu queria ver se depois você queria ler, me falar tá Claro. bom. Nossa, com certeza. Vou ler, leio sim, com muito prazer. Só me mandar. E você, Isabelle? Você vai ganhar presente Dia das Crianças também? Qual que é o assunto? É que eu cheguei atrasada. Se você vai ganhar presente Dia das Crianças ou não? Assim, olha, eu tô querendo um presente Dia das Crianças, mas esse presente eu acho que não será possível, porque a minha mãe tá brocando muita ideia, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não vai rolar. Porém, a minha concepção como ser humano, eu ganho presente de Dia das Crianças até que eu tenha uma criança, entendeu? Viu? Eu falei, professor. A filosofia Essa é a ideia. Porém, acredito que eu não vou ganhar muita coisa, não. É a mesma ideia da Porque Isabela. eu tava querendo roupa, aí eu ganhei roupa. Aí eu tava querendo como é que fala? Uma Bíblia. Aí eu fui lá ganhar a Bíblia. Eu tô querendo um ukulele, né? Mas aí não sei se vai rolar, não. Eu acho que o único Tipo assim, presente que eu devo ganhar das crianças da minha mãe é uma tesoura para eu cortar minha barba. mas, tipo, Professor, quando eu não, falo você assim, não pode cortar a barra, professor, não pode. Senão aí vocês vão me zoar como, né? Não vai ter como me zoar. Não, hein? professor, eu não vou conseguir olhar pro seu rosto mais, eu não vou conseguir, eu me Se recuso. você cortar a barba aí que a gente vai te zoar. Eu vou mandar uma foto a pra Raquel você. falou que quer uma Barbie. Ela falou que quer uma Barbie de criança. Vocês estavam na escola já quando rolou o sarau que eu apresentei? Aham.
Sim, foi legal da hora. Foi legal demais. Legal da hora, ótimo. Foi legal demais. Pois é, legal porque eu tava maquiado. Com a cara de palhaço, né? Eu vou mandar a foto para vocês, porque eu tirei a barba toda para poder fazer o arauto, né? Misericórdia. Careca, lisa e sem cabelo na cara. Eu acho que eu lembro. Deve ter ficado um xuxazinho, viu? Eu tive que conversar com você porque eu tinha que montar o texto até. Eu lembro dessa palavra arauto. Nossa, que foi vergonha. Mesmo. Eu fiquei lindo, gente. Sem cabelo e sem cabelo. Esse aí foi de 2017 ou de 2018? O sarau foi de 2018. 18. Nossa! Aquele negócio lá da Pesadelos até hoje. Deu ficando no palco, mexendo, arrumando os negócios, e o cara abrindo. Eu não gosto nem de lembrar dessa apresentação, do sarau. Não gosto nem de lembrar. Devia ter deixado eu ler o treco, tá tudo mais certo. Eu passei mal ainda. Desastre. Eu não sei se vocês estavam no palco na hora, porque ia apresentando e ia descendo para o palco, né? Vocês iam sentando. Mas a apresentação era toda dinâmica, né? Então eu falava no palco e subia lá para trás, lá para fora, lá no hall. E aí, uma dessas vezes que eu passei, falei e saí, eu encontrei com um aluno que estava fazendo uma bagunça na frente do espelho ali daquele elevador e eu não tinha desligado meu microfone. Eu dei um gritão que diz que a plateia inteira ouviu. Eu gritando, para de fazer isso, menino! Coisas que só acontecem. Professor, então também tá do sarau de 2018 eu não gosto nem de lembrar. Que isso, gente? Professor, imagina a vergonha de você estar lá arrumando o treco e o cara abrir a cortina e ligar a luz na sua cara enquanto você está no meio do palco mexendo os negócios. E um amigo meu que estava me ajudando, o filho da puta, foi lá e saiu do negócio. Ele saiu do negócio, me deixou sozinho lá arrumando o negócio. Pessoa, eu detesto esses eventos da escola. Show de talentos, sarau, festival de dança. Eu acho terrível. É a pior coisa que tem. Ai, gente, eu adoro. É muito ruim. É porque nem você tem que trabalhar em grupo. No show de talentos eu queria tocar lá, tocar do lado lá, ninguém deixou. Professor, você não passa vergonha, você tá lá todo bonito, lá de terno e tal, a gente tá lá todo regaçado lá, fazendo as tripas coração e passa vergonha. Que nada, gente. É horrível. O sarau de 2018 foi o melhor. As 3 turmas que eu trabalhava, 2 ganharam o primeiro lugar. Essas palavras, professor, não ouve. 2 ganharam o primeiro lugar e a outra, que foi o outro sexto ano, ganhou o segundo. Então, assim, eu sou um professor vencedor. Nunca ganhei nada. Cale-se, por favor. Close your mouth, please. Pessoal, agora o Ike apareceu, né? Vamos lá, então, senão daqui a pouco o Ike briga comigo. Bom, então essa é a nossa videoaula de número 88, fala de língua portuguesa. Hoje nossa aula de gramáticas, como a segunda aula de hoje, é a aula de número 122. Bem, pessoal, a gente vem falando aí nas últimas aulas sobre a estrutura das palavras. A gente falou um pouquinho sobre o radical já concluímos sobre o radical e sobre as desinências, né? Então a gente já sabe que radical é aquela parte fixa da palavra, que por mais que o final dela mude, o início dela ali não vai mudar, como, por exemplo, pedra, pedreira, pedraria, pedregulho, pedrinha, né? O PEDR, de pedra, vai continuar ali certo. Esse é o radical. E as desinências são as partes que a gente acrescenta no final da palavra, né? Lá no livro de vocês, na página 160, se eu não me engano, a gente tem uma lista lá de radicais e depois de sufixos e prefixos, tá? Vocês precisam estudar essas listas, precisam ler, se acostumar com os radicais gregos, os radicais latinos, para vocês saírem bem nas provas, tá certo? Na VG1, que acontece na terça-feira após o retorno, né, dia 20, a gente já tem a VG1 e já tem questões sobre estrutura de palavras lá, tá certo? Então, vocês têm que ficar atentos a isso.
Tem uma lista na página 164 de sufixos nominais, tá? Tem o anexo 7, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Eles vão ser, assim, excelentes para vocês estudarem essa questão. Então, radical, a gente já relembrou o que é. Desinência, também, o finalzinho de cada parte da palavra. E agora a gente começou a falar na última aula sobre vogais temáticas. Então, hoje a gente vai relembrar o que a gente falou e vamos dar sequência com alguns exemplos que na última aula não deu para mostrar, tá? Então, vogal temática. A gente já tinha falado na última aula aí, né, que podemos observar em nomes e verbos do português a ocorrência de determinadas vogais que criam famílias de temas, que são as vogais temáticas. Os temas, ele nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Os dois juntos formam, então, um tema, tá? Não apresentam vogais temáticas as palavras que têm a última sílaba tônica. Então, toda palavra que é oxítona, tá? Que a última sílaba é a tônica, essa palavra não vai ter vogal temática. Por exemplo, na palavra feliz, se a gente acrescenta um sufixo, felizmente, né? O radical da palavra continua todo ali, tá? Papel, papelaria. O papel também está presente, né? Dentro da palavra papelaria. Amor, amorosamente, mesma coisa. O amor está ali. Então, a gente não tem vogal temática para essas palavras, para palavras oxítonas, palavras em que a última sílaba é a tônica, certo? A vogal temática, ele é um morfema, assim como radical, assim como desinência, assim como sufixos, prefixos, assim como vogal de ligação e consoante de ligação. Todos esses são morfemas, tá? Mas a vogal temática é um morfema que a gente chama de vocálico. Por quê? Porque a gente está falando de uma vogal, por isso um morfema vocálico, tá? Que se acrescenta a determinados radicais antes das desinências. Então, se por acaso a gente tiver que colocar uma desinência em uma palavra, tá? Um sufixo em uma palavra, antes da gente colocar a desinência, vai aparecer o quê? A vogal temática. Entre o radical e a desinência, a gente vai ter a vogal temática. O conjunto formado, então, como eu já disse aí, por radical mais vogal temática, recebe o nome de tema. Os temas, eles podem ser nominais e a gente pode ter também temas verbais, vogais temáticas verbais. Temas não, vogal temática. A vogal temática, ela pode ser nominal e pode ser verbal, formando, então, temas verbais e temas nominais. A gente vai entender melhor. Olha só. Temas, vogais temáticas nominais. Um exemplo aí, ó. Somadas aos radicais nominais paroxítonos ou proparoxítonos, por que só os dois? Porque oxítonas não tem vogal temática, tá? Todo mundo aí lembra o que é palavra paroxítona, palavra proparoxítona, palavra oxítona? Quem pode explicar isso aí pra gente? Já que ninguém se manifestou. Eu acho muito que é com o som das palavras. Tipo, oxítona, se não me engano, é na antepenúltima, paroxítona é na penúltima e proparoxítona é na última. Já não sei. É por aí. Palavras oxítonas são aquela que, na ordem da escrita, ou seja, da esquerda para a direita, a última sílaba é a mais forte, é a tônica, né? Por exemplo, café. A gente não fala café, a gente fala café. O fé é mais forte. Então, essa palavra é uma paroxítona, tá? Mentira, é uma oxítona, desculpa. A última sílaba mais forte é uma oxítona. Paroxítona é a penúltima. Por exemplo, júri. A palavra júri. Se a gente fosse separar em sílaba, ficaria juri, né? A gente não fala juri, a gente fala júri, né? Então,
a penúltima, a anterior à última, é a sílaba mais forte. Essas são as palavras paroxítonas. E as palavras proparoxítonas, que a gente já estudou esse ano, a gente até falou sobre a regra de acentuação, né? Que todas as proparoxítonas são acentuadas, são as palavras onde a antepenúltima sílaba, ou seja, contando de trás para frente, a terceira é a mais forte, como é o caso, por exemplo, de lâmpada, né? Se a gente fosse separar em sílaba, ficaria lâmpada. Então, o lã aí é a sílaba mais forte, ele recebe um acento circunflexo, por isso ela é classificada como proparoxítona. Então, as palavras que possuem vogal temática, as nominais, né, tirando os verbos aí, todas as outras classes de palavras, elas precisam terminar em A, O ou E, tá? A, O e E. Terminando com A, O e E, essas palavras vão ter vogal temáticas nominais, tá certo? E essas palavras precisam ser paroxítonas ou proparoxítonas, ou seja, precisam ter a penúltima ou a antepenúltima sílaba tônica. Se for oxítona, a última sílaba tônica, mesmo terminando com uma dessas letras, A, O ou E, não tem vogal temática, tá certo? As palavras paroxítonas e oxítonas terminadas em A, O e E, esse A, esse O e esse E que vão ser as vogais temáticas nominais, tá? E elas formam as classes de palavras em tema. O que é o tema? O radical mais a vogal temática. Olha o exemplo. Palavras que são paroxítonas ou proparoxítonas que terminam em A. Artista. Se você ficar em dúvida qual que é a vogal tônica, a sílaba tônica de uma palavra, a dica é você chamar a palavra. Imagina que é o nome do seu amigo, você chega no portão da casa dele, não tem campainha, não tem interfone, você tem que gritar o nome da pessoa. Como que você gritaria artista? Quem poderia falar aí para mim? Artista. Artista. A sílaba que a gente estende é a sílaba tônica, tá? É a sílaba mais forte da palavra. Então, artista a gente já sabe que é a penúltima. Artista. Então, a penúltima sílaba é mais forte. É paroxítona, então. Tá certo? Artista. O radical é artist, até o T. Esse é o radical. E o A, ele, então, vai ser a vogal temática. Juntando os dois, a palavra artista, então, é o nosso tema. Ok? É o tema. Tema, então, é o nome que se dá ao radical mais a vogal temática. Mesma coisa em escola. A palavra escola, se a gente fosse chamar, ficaria escola, né? Então, o có, que é a sílaba tônica, tá certo? Então, não é oxítona, portanto, termina em A. O A é uma vogal temática, certo? Até o L a gente tem o radical e o A, vogal temática. Juntando os dois, escola, nós temos o tema. Mesma coisa para cadeira, tá? Cadeir até o R, radical, juntando com A, vogal temática, juntando os dois, a gente tem o tema. Palavras que terminam com O. Cavalo, né? Até o L é o radical, o O é uma vogal temática, então, juntando os dois, nós temos o tema cavalo. Posto, mesma coisa. Até o T, radical, o O é a vogal temática, juntando os dois, nós temos o tema posto. Livro, até o R, radical, o O, vogal temática, juntando os dois, nós temos o tema livro. E as palavras que terminam com E. Lembrando que nenhuma dessas palavras é verbo, tá, pessoal? Inteligente. Até o T, a gente tem o radical. O E é uma vogal temática. Juntando os dois, então, nós temos o tema inteligente. Controle. Até o L, radical. O E, vogal temática. Juntando os dois, a gente tem o tema controle. Sorte, também mesma coisa. Até o T, radical. O E, então, vogal temática. Juntando os dois, nós temos o tema sorte. Certo? Tranquilo até aí?
Professor, eu acho que eu tenho certeza que eu sou de exata. Que isso, Israel? É porque eu sou de exatas mesmo e eu não. Não, Aí, professor. aí buga um pouco a mente, né? Mas olha só. Cadê a literatura? Cadê o classicismo? Cadê o... Tô doida pra chegar no romantismo. Volta lá. Ih, romantismo você vai ver só no segundo ano, filha. Então, pessoal, as vogais temáticas nominais, elas não vão indicar o gênero gramatical. O que isso significa? Não vai indicar se a palavra é masculino ou feminino, tá? Isso que indica masculino e feminino é desinência, que a gente já viu, né? Então, para não confundir aí com as desinências, basta pensar isso. Desinência vai mostrar se a palavra está no feminino ou no masculino. Vai mostrar se a palavra está no singular ou no plural, tá? Ou melhor, vai mostrar se a palavra está no plural, no singular não. Porque, por exemplo, artista. Artista, o A é vogal temática. Se fosse artistas, seria arte radical, A, vogal temática, S, desinência de plural. Tá? Então, as vogais temáticas nominais, elas não vão indicar o gênero, se é masculino ou feminino, porque podem ocorrer tanto em palavras do gênero masculino como palavras do gênero feminino. Por exemplo, a palavra artista pode ser o artista ou a artista, tá? Então, serve para os dois. Artista não vai mudar. Poema. Poema, por mais que a palavra termine com a gente pensa que vai ser uma palavra no feminino, mas a gente fala o poema, né? Então, o A aí, ele não está indicando o gênero. Não existe o poemo e a poema, né? Só existe a palavra poema e a gente fala o poema. Então, é uma palavra que termina com A, foge um pouco da regra aí da língua portuguesa, né? De palavras que terminam com A estão no gênero feminino. Não, não é bem assim. Então, o tema, quando a gente forma o tema, independe aí o gênero, tá certo? A sorte, mesma coisa. A corte, mesma coisa, tá certo? Agora que vem a parte complicada. Antes de eu ler. Bom. Agora que vem a complicada? Agora que complica. É o seguinte. Já passei, né? Essa parte é tensa. É o seguinte, olha só. Vamos pegar o inglês como exemplo. No inglês, a gente tem palavras que são femininas, palavras que são masculinas e temos palavras que são neutras. Vocês já estudaram isso? Não, mas a gente sabe que... Não, o quê? No inglês... Pessoal, eu ainda tô lá na proparoxítona. Olha só, no inglês a gente tem algumas palavras que são femininas, classificadas como palavras femininas, outras masculinas, e no inglês a gente tem o que a gente chama de palavras neutras, que ela não vai indicar, ela não tem uma forma feminina e uma forma masculina. Ela tem uma forma neutra, que serve para as duas. Tá? Seria, por exemplo, o nosso artista aí. Artista seria uma palavra neutra. Ela não tem uma versão masculina e uma versão feminina. Existe uma versão só para ambos os gêneros. Tá certo? Na língua portuguesa, nós temos pouquíssimas palavras que são consideradas neutras. Geralmente, nós utilizamos, por causa do nosso machismo internalizado, imposto pela sociedade, nós utilizamos o masculino como neutro. Então, por exemplo, se eu chego, vou dar uma palestra, vou dar uma aula, eu falo bom dia a todos. Significa que eu estou dando bom dia só aos homens que estão presentes? Não. Não. Né? Significa que eu estou dando bom dia a todos os homens e a todas as mulheres que estão ali presentes. Tá? Então, em regra geral, na língua portuguesa, nós utilizamos o masculino como um léxico neutro, tá? Como um termo neutro. Ele vai servir tanto para masculino quanto feminino. Se eu falo que os alunos do Colégio Noemi Campos são os melhores,
eu não estou falando só dos homens que estudam no colégio Noemi Campos. Estou falando de todos os alunos, das meninas e dos meninos, tá? Se eu falo, o homem merece confiança, eu não estou falando só dos homens, estou falando das mulheres e dos homens, estou falando de toda a raça humana. Então, a gente vai levar o masculino como um gênero neutro, tá certo? O masculino, então, dentro do português, ele assume uma forma neutra. Ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Algumas pessoas, em seus discursos, já estão tentando mudar isso. Por quê? Isso vem de uma cultura machista, tá? Onde o homem é predominante. Então, algumas pessoas em seus discursos, principalmente mulheres feministas e homens que são afins dessa ideia também, né? A gente utiliza boa noite a todos e a todas, né? Os homens e as mulheres, enfim. A gente tenta não generalizar no masculino. Mas, para gramática, o masculino ainda é a forma neutra, ok? Então, vamos lá. A desinência nominal indicadora do gênero feminino. O A indica feminino, certo? Ela é acrescentada aos temas nominais que são constituídos de radical mais vogal temática, com o O. Como assim, professor? Não confunde minha cabeça, não. Quando uma palavra ela tem uma versão masculina e uma versão feminina, por exemplo, a palavra menino, menino e menina. O menino, o O dele, como ele é padrão, geral, o O vai ser uma vogal temática. A gente tem um radical até o N, até o segundo N, e o O vai ser vogal temática. Tá certo? A partir do momento que eu mudo a palavra do masculino para o feminino, sempre que a palavra estiver no feminino, o A ele nunca vai ser vogal temática. Ele vai ser uma desinência nominal de gênero feminino. Ou seja, é uma desinência de feminino, que marca o feminino. Para o O, não, vogal temática. Para o A, sim, desinência do feminino. Toda palavra, então, que estiver dentro dessa característica aqui, tá? Dessa aqui, palavras terminadas com O, que formam o tema, né? Que o O seja vogal temática. Se essa palavra tiver um feminino, por exemplo, cavalo, o O é vogal temática. Se existisse a palavra cavala, o A seria desinência de gênero feminino e não vogal temática como é o O. Tá certo? Deu para entender? Deu para ficar claro? Mais ou menos. Eu só consigo lembrar daquele negócio lá, neutro, que o povo fica falando menine. Menina, tipo Cara. isso. Nossa senhora, ai, pessoa, pelo amor de Deus. Seria mais ou menos isso mesmo. A forma neutra poderia ser menine, né? Aí o O seria desinência de masculino, o A seria desinência de feminino. Mas como no português a gente não tem esse neutro, o homem, o masculino, ele vai ser sempre vogal temático, enquanto o feminino vai ser sempre desinência. Basicamente é isso, tá? Pessoal, não é difícil. O problema é que é muitas regrinhas, mas não é difícil, tá? Bom, vamos lá falar então das vogais temáticas verbais. A gente viu das nominais, ou seja, dos nomes, substantivo, adjetivo, etc. Vamos ver agora dos verbos. A dos verbos é mais fácil da gente entender. A gente já estudou, vocês já sabem, vocês até já me falaram em outras aulas aí, que os verbos eles podem ser classificados em verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Lembram que a gente até falou aí do por, verbos terminados em or? O Ike até falou para a gente que pertence à segunda conjugação. Então, os verbos, vocês aprenderam até agora, desde lá do sexto ano até hoje, vocês aprenderam que os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em er
pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Certo? Não foi assim que vocês aprenderam? Sim. Então, Sim. agora nós vamos desaprender isso, porque isso não é certo. O correto é o seguinte: a gente sempre pensa no verbo no modo do infinitivo, ou seja, o verbo terminado em R. Então, se a gente pegar cantar, por exemplo, como que a gente sabe a qual conjugação esse verbo pertence? Ah, professor, ele termina em ar. Então, ele pertence à primeira conjugação. Não é bem assim. Funciona também? Funciona, mas não é bem assim. Os verbos terminados em R, o R é uma desinência de infinitivo, tá? Dentro do verbo. Então, os verbos que terminam em R, ele marca o infinitivo. O R marca o infinitivo. Então, se a gente fosse separar a palavra cantar, por exemplo, cante, até o T seria o radical, o A seria a vogal temática, que marca a conjugação a qual esse verbo pertence, tá? E o R seria a desinência de infinitivo. Olhem só. Somados aos radicais verbais, as vogais A, E e I atuam como vogais temáticas verbais e definem as conjugações. Então, é a partir da vogal temática que a gente vai saber a qual conjugação o verbo pertence. Se a vogal temática for A, pertence à primeira conjugação. Se for E, pertence à segunda conjugação. Se for I, pertence à terceira conjugação. Olhem aí os exemplos. Vogal temática A. Então, as palavras que no infinitivo termina com ar. Se a gente fosse separar, seria exatamente isso. O AM seria radical, o A, vogal temática, e o R, desinência do infinitivo. Ah, professor, então não é que terminam em AR? Não. É que na forma do infinitivo possuem A antes do R. Tá certo? Essa é a forma correta de se falar. Amava. Então, o AM, radical, o A, vogal temática, o VA, desinência de pretérito, eu amei, eu amava, pretérito imperfeito, tá? Do indicativo. Amarão, AM, radical, A, vogal temática, urão, desinência de futuro do presente do indicativo. Amáximos, o AM, radical, o A, por mais que ele seja acentuado, ele é considerado vogal temática. O simos aqui, ele vai ser desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E por aí vai. Isso que vem depois do radical, depois da vogal temática, é a desinência. Desinência de infinitivo, desinência de pretérito imperfeito do indicativo, desinência de futuro do presente do indicativo, simos, desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o que vem depois da vogal temática é desinência. A vogal temática, pessoal, de acordo com a conjugação do verbo, ela pode mudar, tá? Por exemplo, amar, eu amo. Significa que o, então, ele é vogal temática? É uma pergunta. Não. O que o O vai ser, então? Se ele não é vogal temática. Sei que é lá que vai indicar o... Sei lá. Eu ia falar que indicaria o sexo. Se é masculino ou feminino. Não, mas aí o A também seria, né? O verbo não tem masculino e feminino, né? Amar, amava. Ele amava, ela amava. Não existe mudança para o masculino e para o feminino. O O aí, de eu amo, ele indica a pessoa. É uma desinência de pessoa. Ele indica que quem ama, né, no caso amo, ele indica a primeira pessoa. Eu. Primeira pessoa do singular. Eu. Tá certo? Eu amo. Então, na palavra eu amo, a gente não tem vogal temática. A gente só tem radical e desinência. Tá certo? Então,
uma palavra igual comer, se ela mudar a sua vogal temática, ela não tem mais vogal temática, tá? Só vai ter vogal temática, no caso de comer, todas as palavras que terminam, que depois do radical vai ter E. Em fugir, todas as palavras que depois do G tem I. Então, por exemplo, na palavra eu fujo, não temos vogal temática. Temos o radical e o O é desinência. Eu como, temos o radical e desinência, tá? Eu comeria, então temos radical, o E está presente e o ria é desinência. E por aí vai, tá certo? Então, a vogal temática, para que ela serve? Ela serve para juntar o radical e a desinência, tá? Ela vai juntar essas duas, certo? Isso também vai ser muito comum dentro das vogais de ligação, que é o que a gente vai provavelmente ver só depois do recesso, tá certo? Bem, pessoal, uma coisa que eu quero pedir a vocês é para vocês fazerem as atividades essas. Página 128, atividade de 1 a 3. Páginas 133 e 134, exercícios de 1 a 7. Façam, vocês que estão com dúvida em relação a isso, façam, porque vai ficar muito mais fácil, vocês vão entender muito melhor quando vocês fizerem a atividade. Depois do recesso, depois da VG1, entre a VG1 e a VG2, eu vou dar também uma bateria de atividades para vocês fazerem, que vai estar valendo nota, só sobre isso, tá? Vocês vão ver que vai facilitar muito. Batendo o olho na palavra, vocês vão conseguir identificar o que é radical, o que é desinência. Quando não tiver desinência ali, vocês vão entender o que é vogal temática. E aí, para isso, é que esses sufixos aqui, da página 164 em diante, vão ajudar muito. Por quê? Vocês vão ver lá, por exemplo, o primeiro sufixo que tem lá é o ada. Então, ele tem sentido de multidão ou coleção. Por exemplo, rapaziada, bicharada. Muita, né? Uma multidão de bichos, bicharada. Então, ele pode ter o sentido também de porção contida num objeto. Por exemplo, garfada. Uma porção que está no garfo. É uma garfada. E por aí vai. Então, o ada, você já sabe que é um sufixo. A partir do momento que você bater o olho numa palavra e você vê que ela termina com iada, você vai ver que o i não pertence ao sufixo, tá? Ou seja, automaticamente ele vai ser uma vogal temática ou vogal de ligação. Mas a vogal de ligação a gente vai ver depois, tá certo? Então não deixem de fazer a atividade aí. Ainda falta a gente falar... Opa, cadê meu mouse? Sumiu. Tá aqui. Ainda falta a gente falar, a gente parou aqui, falta a gente falar sobre os afixos, que são prefixos e sufixos, e sobre a vogal e a consoante de ligação, tá? Então, a gente vai falar sobre essas duas quando a gente voltar do recesso. Beleza? Pessoal, levantem a mãozinha aí, deem um joinha pra gente. Ai, meu Deus. Tirar um Nossa print. Senhora. Até suei. Nossa, quando você fala recesso, eu me tremo todinha. Aleluia. Oh, glória. Que a igreja glorifica de pé. Amém. Pessoal, uma semana sem ver a cara do Lucas, que felicidade. Ah, que Nossa. delícia, né? Faz uma homenagem linda para mim, depois fala que vai ficar uma semana sem ver minha cara de felicidade. É desse jeito. O Lucas ficou tipo assim, que gente, vocês estão falando de mim? Não é o ser Lucas, não. O outro Lucas, o pessoal Lucas. Não, é o Lucas mesmo, o Trindade. Bom, pessoal, é isso. Um feliz Dia das Crianças para vocês, meus bebezinhos. Ai, Você também, pessoal. Sua mãe vai te dar o quê? Ué, Você eu sou um também. bebê até que eu No tenha um máximo, bebê. minha mãe vai me dar um tapa, Israel, ou então uma tesoura para cortar a barba. No máximo. Comigo é assim também, relaxa. Se serve de Não, consolo, comigo também. Sou maltratado, desiludido. É por isso que eu não acredito no amor. Como é que é, Israel? É por isso que eu não acredito no amor, porque eu sou maltratado e iludido. Tamo Ah, junto. Israel. Vamos Tamo dar amor junto, pro Israel. Não, obrigado.
Coronavírus. Ô, gente, alguém ama o Israel, por favor. Eu amo Israel. Aí. Aí, ó. Te amamos.